Uma das grandes fofoquinhas do mundo dos debatedores nessa semana foi protagonizado pela jornalista Pietra Bertolazzi no show do intervalo da Copa do Mundo. Tava lá rolando o show do intervalo, tava tocando BTS, que é tipo o maior grupo de K-pop do mundo. E assim, sinceramente, eu não acompanho, eu não escuto K-pop, mas eu pensei, é o maior grupo do gênero no mundo, então faz sentido ele estar tocando lá no palco principal, tem muitos fãs e tal. Mas a Daphne monarquista decidiu não apenas assistir o show do BTS, mas emitir a seguinte opinião: de tudo que vi hoje na final da Copa, nada me chocou mais que saber que um grupo de homens totalmente afeminados, vaidosos e cheio de caras e bocas que me deram verdadeira vergonha alheia, não sei quem são e não quero saber, é uma das maiores referências que essa geração atual tem. Não é possível que a maioria não perceba o quão grave isso é. E aí, meu amigo, se ela não sabia quem eles eram, você pode confiar que ela descobriu, viu? Começou fazendo um post se explicando no Instagram. Aí daqui a pouco privou o perfil. Deixou só pra quem segue que pode ver o que ela posta. Aí daqui a pouco, galera, vou me afastar aqui das redes. Só que aí começou a virar um bagulho maior. Vazaram os dados dela, começaram a afiliar ela no PT. A galera começou a inscrever ela de mesária para as eleições. E aí ela lançou um vídeo no canalzinho dela, no estilo quem me conhece sabe. Vamos reagir juntinhos? Durante essa última semana, eu fui à missa diariamente, como sempre. Tu vai na missa diariamente sempre, Pietra? Fiz algumas aulas para as minhas alunas do Círculo Romanitas sobre os 4 evangelhos. Vendeu o curso, né? A gente podia resumir assim. Fiz alguns litros de caldo de ossos e fui cancelada pelo maior fandom do planeta. Ela conseguiu transformar isso em algo pra se gabar, vocês viram? A galera descobriu até onde ela mora e ela ainda fica com essa narrativa. Ai, gente, fui cancelada. Foi um cancelamento. Não, Pietra. O Charlie Kirk foi cancelado. Disseram que eu tinha me afastado das redes por tempo indeterminado. Pois bem, o tempo foi determinado e ele já acabou. Já acabou? Mais 5 minutinhos, vai. Sobre as inscrições de mesária que fizeram em meu nome em todos os estados do Brasil, eu agradeço muito o entusiasmo cívico, mas no Acre o clima é seco demais pra minha pele. Ai, gente, eu não posso pisar no Acre. Ai, minha pele não permite eu visitar o norte do Brasil. Vai dar teu cu, rapaz. Em Manaus, a umidade não favorece meu cabelo. Ai, gente, eu só posso com o clima da Europa. O Brasil é tropical demais pra mim. Meu cabelo vira palha, eu fico parecendo espantalho do Mágico de Oz. Então, se puder ser em Florianópolis em outubro, a gente conversa. Se os estados do Brasil fossem redes sociais, Santa Catarina seria o Discord, né? Agora, a filiação ao PT... essa doeu demais. Não em mim, obviamente, mas no PT. E aos que disseram que mandaram fotos do Lula pra minha casa, eu agradeço de coração, porque eu vou colocar todas essas fotos ao lado da minha coleção de livros do Stalin, do Che Guevara. Ô louco, você tem uma coleção? E assim a minha coleção de líderes comunistas vai ficar mais completa ainda. Lula, grande líder comunista, fechadão com os bancos privados, com a direita na vice-presidência, arcabouço fiscal, praticamente o Lenin. E eu aproveito para dar uma nota de esclarecimento, porque errar é humano e reconhecer é muito elegante. Eu venho, por livre e espontânea vontade, admitir um equívoco gravíssimo da minha parte. Depois de uma profunda reflexão, depois de muita pesquisa antropológica, sociológica, eu compreendi finalmente que o BTS representa o auge da virilidade masculina oriental e ocidental. Nós estamos falando de 7 guerreiros espartanos presos no corpo de astros do K-pop. Homens cuja simples presença faz lenhador chorar de insegurança e lutador de MMA repensar as suas próprias escolhas. Toda mulher brasileira, ao contemplar aqueles símbolos incontestáveis da testosterona em estado bruto, naturalmente pensa: é com esse caçador de javali que eu quero construir uma família. Mas, Pietra, que ideia é essa que toda mulher tem que gostar de caçador de javali? Na capital de São Paulo nem tem javali. E outra, você realmente acha que as jovens não iam querer engravidar e fazer família com esses caras famosos do K-pop aí? Você não, né, Pietra? Que não é da sua geração. Da sua geração, os homens que atraíam as mulheres era, sei lá, tipo... Fábio Júnior. Eu peço do fundo do meu coração, perdoe-me por algum dia da minha vida ter duvidado disso. Dito isso, será que vocês podem, por gentileza, parar de mandar pedidos de iFood aqui pra casa?
Toda hora ela tem que ficar mandando o motoboy ficar subindo, aí fica chato, gente. Eu agradeço o carinho, mas eu não pretendo virar usuária de Monjaro por causa de uma guerra santa travada por fãs do K-pop na internet. Você parece uma seringa de Monjaro, já te falaram isso? Se aplicar uma dessa em você, você desaparece, né? Tá de jejum, irmã? Encerrados os recados, é importante pontuar que nem tudo foi piada. Criaram contas em banco no meu nome e até agora houve mais de 70 tentativas de compras só com o meu cartão da PicPay, que eu nem lembrava que eu tinha, diga-se de passagem. Pra mim continuou engraçado. Isso não é justiça. Isso é crime. E crime se resolve onde crime se resolve, que é na vida real, com o trabalho impecável da Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo, que tem atuado com uma competência que me faz recobrar esperança no serviço público desse estado. Ah, serviço público é bom quando te ajuda? Entendi. E só um esclarecimento de tradução, porque apenas 3% deste país fala inglês. O nome do tal fandom, traduzido, significa exército. E exército cometendo crime tem um nome mais curto em português, que é facção. Ui, não era um monte de gente afeminada? Aí, não chega aos pés de um caçador de javali. Agora são facção, é? Daqui a pouco ela vai pedir intervenção do Donald Trump. Pronto, pontuado. Sigamos, que eu tenho mais o que falar e mais o que fazer também. Tenho que ir pra missa, fazer caldo de osso, vender curso. Até porque eles não são o assunto desse texto. Eu não me dirijo a adolescente bandido. E adolescente bandido não se dirige a mim. Pelo menos não sem autorização dos pais. Principalmente aqueles adolescentes tardios de mais ou menos 30 anos que se escondem atrás de uma tela de computador e de um perfil no Twitter. Aí se você pergunta assim pra ela, então vamos regulamentar as redes sociais? Ai não, aí é censura. Aí eu não vou poder postar minhas fake news. Esse vídeo é para os adultos da mesa, separando mulheres de meninas e homens de pirralhos. Agora vamos falar de coisa séria. Num país onde 8 em cada 100 pessoas compreende plenamente o que lê, o senso comum é aquilo que a massa repete sem pensar. O bom senso é a capacidade de julgar com um mínimo de equilíbrio. E o senso crítico é a coragem de distinguir o certo do errado, mesmo quando a maioria escolhe o contrário. E o fato é que a maioria costuma escolher o contrário. Sempre escolheu. A multidão, diante de Jesus e Barrabás, escolheu condenar Jesus e soltar um criminoso. Ou seja, a maioria nunca foi sinônimo de verdade, nem de moral, nem de inteligência. Então por que você gosta da Idade Média, Pietra? Porque a maioria era católica. Existe uma profecia atribuída a Nelson Rodrigues que envelheceu como vinho, que é a seguinte: os idiotas vão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Aí você vê que é uma questão de ponto de vista, né? Porque quando um conservador lê isso, ele tá imaginando que os idiotas são o povo, a multidão, a massa. Quando eu leio isso, eu imagino a bancada do PL, a bancada da Bíblia, a bancada das Bets. Pois bem, eles se organizaram, então sejam todos muito bem-vindos ao Estado comunista cibernético contemporâneo. Quem não desenvolve senso crítico terceiriza o próprio julgamento para a massa. Eu não terceirizo. E é por isso que aqui eu falo com a massa encefálica, não com a massa de manobra. Houve um tempo em que falar de Cristo custava a vida. Hoje se debocha de Cristo em horário nobre e ninguém perde o apetite. Mas experimente comentar sobre os ídolos da temporada e testemunhem a comoção social. Quem que tá debochando de Cristo, gente? Aonde vocês estão vendo isso? Até os ateus falam, Jesus era legal, o que estraga é o fã-clube. Os cristãos no Brasil têm que fazer muito esforço pra parecer perseguido, né, velho? Os caras são mais de 80% da população e aí eles ficam tratando como se eles tivessem um filme de ação, assim. Estão fugindo do Liam Neeson no Busca Implacável. O fandom em questão tem mais de 400 milhões de pessoas. Esse é o maior exército de fãs do planeta. E isso, convenhamos, é uma marca muito respeitável. 400 milhões de pessoas mobilizadas por 7 rapazes. Realmente, palmas sinceras, né? Palmas de pé. Eu só não levanto que eu não almocei ainda hoje. Daqui a pouco eu vou fazer um caldo. Só que existe só um problema para quem quis me intimidar com esse número. Porque 400 milhões não é nem de perto o maior fandom da história. Tem um homem que, sem clipe, sem coreografia, sem show esgotado e sem redes sociais, arrebanhou bilhões de seguidores ao longo dos últimos 2000 anos. Henri Cristo. Ah não, ele tinha clipe sim. E aqui está a lição que a história insiste em ensinar e cada geração insiste em ignorar. Tudo que é febre, uma hora passa. Os Backstreet Boys já foram a última bolacha do pacote. As meninas choravam, desmaiavam, juravam amor eterno. E onde é que tá o exército deles hoje? NSYNC, Menudos, os Hansons. Cada década pariu o seu ídolo definitivo. Cada ídolo definitivo teve o seu exército, jurando que aquilo nunca acabaria. E cada um deles hoje é peça de museu de cera decadente. Se você tá num museu de cera, significa que você deixou legado, né? Acho que ninguém ia fazer uma peça de cera de você, né, Pietra? Apesar de ser muito fácil, né? Basicamente botar um aplique numa vela branca e umas roupas de senhora. E por favor, odeiem apenas a mensagem e não a mensageira.
É difícil, né, Pipi? A mensageira faz muito esforço pra odiarem ela, né? O que eu faço aqui é constatar alguns fatos. Agora repara no que nunca passa, no que não passou. 2000 anos e Cristo permaneceu. Impérios caíram, o Coliseu virou ruína de ponto turístico, o Gulag fechou, o muro foi destruído e ele continua de pé, sem lançar um único álbum. Mas bem que ele poderia lançar um, hein? Eu acho que ia quebrar o recorde do Michael Jackson. E eu não disputo espaço com febre. A febre passa, a verdade não é febre. Família não é febre. Ser mãe não é febre. Deus não é febre. Essas coisas não sobem e descem com o humor do algoritmo. Elas são a rocha, enquanto todo o resto é onda que quebra e vai embora. Eu permaneço com a única verdade e com o único que deve ser idolatrado. Alguns confiam em exércitos. Eu confio no Senhor dos Exércitos. Caralho, não é só as roupas que é brega, né? Na década de 40, quando as pessoas viram o nazismo nascer diante dos próprios olhos e se omitiram, sofreram consequências definitivas daquela omissão. E a consequência foi trazida pelo Exército Vermelho, comandada pelo camarada Joseph Stalin. Hoje vieram e levaram o vizinho católico, e você não se incomodou, porque você não era católico. Depois levaram o conservador, e você não se incomodou. Depois levaram o empresário, a professora, o pai de família, a mãe de família. Quando vierem te levar, quem vai sobrar pra se incomodar? Cara, ela conseguiu reescrever aquele poema do Brecht numa versão reaça. Se liga como é o original, vou botar aqui do lado na tela. Ela conseguiu meter um... E aí levaram um empresário. Meu Deus do céu, velho. Agora presta atenção nessa timeline. Em 2019, quando eu trabalhava no governo, fizeram um baixo-assinado pedindo a minha demissão com milhares de assinaturas. Eu continuei. Em 2022, eu fui corrigida ao vivo em rede nacional, o que para algumas pessoas seria algo bem traumático. Mas eu sabia que eu estava certa, então eu continuei. Traduzindo, eu tava errada e não reconheço até hoje. Já em 2024, o ministro do Supremo parou o TSE por 40 minutos para dizer que eu pratico o discurso de ódio. Você, Pietra? Espalhando discurso de ódio? Isso é tipo falar que o padre Júlio Lancelotti distribui marmita. Ao longo dos últimos anos, derrubaram minhas contas do Instagram 7 vezes e eu continuei. Me bateram na face direita e eu ofereci a outra. Bateram na outra também. E como Deus só me deu duas, eu entendi que dali em diante a instrução que eu deveria seguir estava ali em Mateus 18:22. 70 vezes 7 não fala só sobre perdoar. Fala sobre continuar quando já parece razoável desistir. Não. Essa galera não entende de Bíblia também, né? Esse trecho aí de Mateus é sobre perdoar dívida de alguém que tá te devendo. Não tem nada a ver com essas porra de, ai, não desista de tentar, mas prosseguindo. Isso porque o certo continua certo mesmo sem aplauso, mesmo que ninguém esteja vendo. Nesse caso, o mundo todo tá vendo. Aliás, eu fiquei sabendo que por 5 dias consecutivos nessa última semana eu fui trending topic no Twitter. Vocês estão vendo como ela gostou disso no final das contas? Ela não gostou que vazaram os dados dela, né? Mas o ódio dos fãs do BTS, a ira, o sentimento de que o preconceito dela machucou o sentimento das pessoas, isso ela gosta, ela fica satisfeita. Ela assim vai e desce. Ai, gente, meu nome tava nos Trending Topics. Todo mundo xingando. E eu só consigo me perguntar nessas horas, né? Onde é que anda a lista do Jeffrey Epstein? Será que as pessoas não têm mais interesse nas eleições? Cadê as crianças abusadas, né, desse país? Será que realmente não tem nada mais importante do que a minha opinião nesse momento? Que cagona, hein? Botou a sua opinião lá e não arca com as consequências? Assume a responsa no peito, Daphne. Dessa vez a Velma não vai te ajudar, não. Ela tava lá debatendo comigo, falando nos bastidores. Aquela Pietra é meio doida, né? E isso tende a acariciar o meu ego, eu confesso. Aí, ó, ela gosta. Essa galera fica falando, ai, eu fui cancelado. Ai, o Léo Lins foi cancelado. Eles adoram. Ser cancelada por essa gente não me traz nenhuma vergonha, apenas me valida. Aplauso deles, isso sim, me tiraria o sono. Porque quando o que é podre te aplaude, é porque você apodreceu também. Ô, Rafan Clube do BTS falou que vocês são podres, hein? Eu não deixava, vocês vão deixar? Eu abriria uma conta no Santander também. E se você quer entender de onde sai um exército de adolescentes cometendo crime em nome de ídolo, a pergunta não é a que o Twitter faz. A pergunta é a que ninguém tem coragem de fazer. De onde saíram essas crianças? Porque criança não acorda militante, criança não acorda fanática, não acorda odiando a própria fé. Mas elas não estavam odiando a própria fé, Pietra. Elas estavam odiando você. A criança é moldada. Então, quem moldou essas crianças? O problema do Brasil é espiritual, mas também cultural. Nós vivemos numa sociedade de valores totalmente invertidos. Agora prestem atenção nos valores invertidos da sociedade que ela vai descrever
E me diga você se ela não está descrevendo o capitalismo. Onde ser homem de palavra, onde estar presente em casa e educar filhos com firmeza e com amor não gera absolutamente nenhum engajamento. Não tem story, não tem publi, ninguém bate palma pra pai de família pagando boleto, que acorda às 5 da manhã, que ensina a criança a trocar lâmpada, que ensina adolescente a ter responsabilidade, que forma a gente, que forma jovens no trabalho diário. Agora, o que a cultura de massa consome com fome? Vamos aos números, porque número não milita. 3 em cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais, ou seja, decodificam letras, mas não compreendem o que acabaram de ler. Aí quando o Paulo Freire estava alfabetizando a galera, o que a direita fez com ele? Expulsou do Brasil. Apenas 10% da população atinge proficiência plena em leitura, escrita e matemática. E entre os jovens o quadro ainda piora. O analfabetismo funcional na faixa de 15 a 29 anos subiu de 14% para 16% nos últimos anos. Ou seja, 1 em cada 5 jovens brasileiros não estuda e nem trabalha. São quase 9 milhões de pessoas paradas na porta do próprio futuro. 4 em cada 10 adultos não concluiu nem a educação básica, mais que o dobro da média dos países desenvolvidos. E o segundo idioma, vocês já sabem, ficou pontuado lá em cima quando se fala inglês nesse país. Agora, vamos juntar todas essas peças, tá? É essa mesma geração que não compreende um parágrafo até o fim, que não fala um segundo idioma, longe disso, não fala nem o primeiro idioma direito, que não terminou a escola. Só uma questão aqui que me surgiu, gente, que se alguém puder me responder. Quem é o responsável pelas escolas públicas de São Paulo? Alguém? Alguém lembra o nome? Começa com Tar... termina com Císio. Quem é o responsável pelas escolas municipais de São Paulo? Hã? Alguém lembra o nome? É o Lula, que é prefeito de São Paulo? É o Lulinha? Ah, entendi. Enquanto isso, aqui, na realidade terceiro-mundista de onde elas digitam, falta professor nas escolas, falta pai no registro e falta futuro na mesa. O adolescente brasileiro sabe de cor o nome dos 7 integrantes e a data do próximo show, mas não consegue interpretar o texto que usaria para defendê-los. Isso não é fandom, isso é um sintoma. É um sintoma de um país que terceirizou a formação dos próprios filhos e agora se assusta com o resultado. Quem se assustou foi você, né, Pietra? A maioria dos pais ficam, minha filha gosta de ouvir lá os K-pop dela. E é isso. Tem que ser muito chato pra falar, filha, para de ouvir essas músicas coreanas, vamos escutar o disco do Padre Marcelo Rossi. A natureza abomina o vácuo. Então, quando você tira o pai do centro do lar, quando você demoniza a masculinidade, esvazia a fé e a criança fica órfã de referência, quem é que vai ocupar esse espaço? Bom, em primeiro lugar, a mulher. A mulher que, por sua vez, endurece, né, e assume ali um posto que não era seu e passa a sacrificar a própria essência para cobrir um buraco que ninguém deveria ter aberto. Você tá desabafando sobre a sua vida, Pietra? E aí depois vem o verdadeiro interessado nisso, né? Que é o mercado, ou seja, o algoritmo. É o feed que nunca dorme, é a plataforma que conhece o seu filho melhor do que você. É o ídolo fabricado que vende pertencimento, porque a criança órfã de referência é mais dócil, é mais domesticável, é mais manobrável, é mais cliente, ou seja, ela é o cliente perfeito. Ela é insegura o suficiente para comprar identidade pronta, identidade carente o suficiente para chamar fandom de família, sem referência o suficiente para se ajoelhar ao altar de um deus pagão e rezar em uma língua que ela nem conhece. Fica a dica, aprendam coreano. O que os nossos filhos estão consumindo? Quem foi que montou esse cardápio? Porque alguém montou esse cardápio, concorda? O mercado não cria o teu filho, o mercado cria o consumidor. E o consumidor fidelizado, antes de formar caráter, é o produto mais rentável do século. De novo criticando o capitalismo. Mas pra essa galera, capitalismo não é isso daqui que ela tá falando. Pra eles, capitalismo é vender camiseta com cupom de desconto. O custo desse desmantelamento é totalmente trágico. Os homens são cerca de 80% das vítimas de suicídio no Brasil e no mundo todo. Eles estão morrendo calados, esmagados por uma cultura que exige tudo deles e ensina que eles devem se envergonhar da própria identidade desde a infância. Cadê a pauta sobre isso? É óbvio que não vai ter, isso não dá audiência, pelo contrário, isso dá cancelamento. Isso aí não tem um vilão fotogênico. E a vítima é da categoria errada. Agora, a opinião de uma mulher sobre um grupo de K-pop do outro lado do planeta, isso sim vira pauta internacional. Ai, tadinha dela, gente. Só tava lá expressando sua homofobia. E a solução que nos apresentam, né, diante dessa fratura exposta, é discutir masculinidade em palanque político. Esse país precisa de homens com testosterona! Não existe nenhuma política pública que conserte o que só se pode construir dentro de um lar. Masculinidade saudável não
se desconstrói, se edifica. Edifica-se pelo exemplo de uma figura paterna presente. E quando eu falo do papel da mulher, eu falo justamente em favor dela. Fatiar o feminino em rótulos e em subcategorias nunca incluiu ninguém. Em outras palavras, não venha me dizer que eu sofro menos só porque eu sou branca. Eu passei anos da minha vida assumindo o papel de mãe e de pai dentro da minha casa, em todos os sentidos. Eu sei exatamente o peso do posto que não era meu. Eu poderia ter voltado para um cargo, para um crachá, para um gabinete. Então, eu escolhi trabalhar de dentro da minha casa para ajudar mais e mais mulheres a tomarem consciência das coisas que eu tomei nos últimos anos da minha vida. Você escolheu trabalhar de home office? Que guerreira, hein? Nossa, praticamente a Super Barbie. Então o recado final é pra você, adulto. Não é pra facção. É pra você, pai e mãe, que assistiu até aqui concordando, porque acredita nas mesmas coisas que eu. Você que acredita que criança tem que ser criança, não um laboratório de ideologia. Ela fica metendo essa frase toda hora. Criança não é laboratório de ideologia. Até onde eu sei, é a Brasil Paralelo que fica pedindo pras escolas passar os documentários delas pra criançada, né? Os maus já se uniram, os maus já estão organizados, já estão financiados, já estão com um cronograma de postagem, e os bons estão ali caladinhos, cada um no seu quadrado. Pietra, se você tivesse caladinha no seu quadrado, você não precisava nem estar fazendo esse vídeo se explicando. Chega de escutar essa personagem de vender curso. Eu queria mandar um salve pros meus seguidores que contribuíram na chave Pix do canal nos últimos dias. Foi isso que me permitiu não passar fome. Um salve para Pedro Guilherme, Paulo César, Thiago Antonucci, que além de contribuir 2 vezes também se tornou membro do canal. Tamo junto, Thiago. E Rômulo Nascimento, que além de contribuir sempre também foi o seguidor que mandou aquele chroma key, que eu gravei a entrevista com a Samara, com o Ramon, sabe? O Rômulo sempre ajuda demais. Muito obrigado, camarada. Se você gosta dos conteúdos desse canal e quer contribuir também, a chave Pix tá aqui embaixo. Toda contribuição é bem-vinda. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like, compartilhamento, hypar já são formas de contribuir. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: se não aguenta brincar, não desce pro play. É nóis. Assiste meus últimos vídeos aí.